da vida do Gilberto, da casa, do trabalho, que tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a armadilha preparada, todo o levante do inferno contra a vida do Gilberto, contra o trabalho dele, contra a família dele, seja quebrado agora, Pai. Tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dele, Pai, ele possa, Senhor, colocar de acordo com a Tua vontade, Pai, que ele possa alinhar com o Teu querer, Pai, o que o Senhor vem tratando, o que o Senhor vem falando ao coração dele, Pai. Senhor, nesta hora nós te pedimos, tudo que leva, Senhor, o nome do Gilberto, Senhor, da família, nos negócios, o Senhor possa operar infinitamente mais, como o Senhor tem feito e creio que fará, de acordo com o alinhamento, de acordo com aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração deles, Pai. A Tua mão possa estar sobre eles nesta hora, Pai. O Senhor já ministrou o que o Senhor quer falar com esta igreja, com este povo. O Senhor ministrou primeiro ao coração do Gilberto, Pai, que ele transmita com clareza o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Usa ele poderosamente, Pai. Usa ele através da Tua palavra, através de cada palavra ministrada, o Teu Espírito possa levar aos nossos corações e, Senhor, ministrar o querer e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui na presença do Senhor. Como dizia um amigo meu, né, que fale a palavra e cale-se o pregador. Irmãos, eu pedi para vocês se assentarem, tá? Quero agradecer o pastor Felipe pelo convite de estarmos aqui nessa noite para ministrar uma porção da palavra, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Eu até brinquei com o Felipe quando ele me fez o convite, eu não sou pregador. Felipe, eu não sou pregador, mas se é para transmitir a palavra de Deus, a gente vai transmitir a palavra de Deus. Irmãos, porque na verdade a gente não precisa ser pregador. Tem muitos pregadores que usam de técnicas, que usam de subterfúgios, que usam de estudos, essas coisas. A gente não precisa de tudo isso, não. Se você falar de Cristo, já está bom. Se você testemunhar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida, já está bom. O irmão aqui no louvor contou aqui um pequeno testemunho. É isso que Deus quer das nossas vidas, que nós falemos dele, que nós falemos das nossas experiências com Deus, né? Eu achei até interessante que o Felipe postou hoje que muitos dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras dizem o contrário, né? E nós vamos ver isso hoje na palavra aqui, que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Muito obrigado, viu, Felipe, pela oportunidade. Para quem não sabe, eu vi o Felipe nascer no ministério, quando estávamos juntos na Assembleia de Deus. Vi ele ser ungido diácono, vi ele ser ungido presbítero. Vi todo o crescimento do Felipe. Graças a Deus por isso. E Deus tem uma grande obra na sua vida e muitas coisas vão acontecer. Irmãos, o texto diz assim, a partir do versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, aqui está uma passagem que é de conhecimento dos irmãos, que fala a respeito da Jesus apaciguando uma tempestade. Achei interessante que quando eu cheguei aqui, vocês estavam até cantando alguma coisa referente, né? Se o mar me submergir, né? Vocês estavam até cantando alguma coisa parecida com o que eu quero falar aqui nessa noite. Mas o interessante é que aqui Jesus vai falar a respeito
A passagem vai falar a respeito de Jesus apaziguando uma tempestade. Nós vamos encontrar duas tempestades onde Jesus vai acalmar. Muitos confundem, né, as tempestades. Essa de capítulo 4 de Marcos, Jesus está dentro do barco. Agora lá em Mateus, e outros evangelhos também vai falar, que existe uma outra tempestade, só que essa outra tempestade, Jesus não está no barco. Ele está vindo, né, pelo mar, ele está andando pelo mar. Até que Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo que está aí, peça que eu vá até ti. E Pedro vai, anda também pelo mar. Então o pessoal confunde esse episódio dessa primeira a tempestade com o segundo episódio. Mas sabe o que eu quero tirar uma lição daqui, irmãos? Olha só que interessante. Nessa daqui, Jesus se faz presente no barco. Na outra, Jesus não está. Então tem coisas, irmãos, que tem coisas que vai acontecer na sua vida que Jesus vai estar presente. Mas tem coisas que vai acontecer na sua vida que Jesus não vai estar presente. E aqui Jesus, ele está presente no barco. Ele se faz presente naquele lugar. Os irmãos até cantaram, acho que foi o último hino, aonde você for, eu estou. Eu quero estar com você. Por que, irmãos, aqui o que eu quero trazer para vocês como uma lição? A presença de Deus. Então haverá momentos nas nossas vidas, em tempestades das nossas vidas, que nós teremos Jesus lá ao nosso lado, na nossa presença, mas haverá momentos que Jesus não vai estar. Sabe por quê, irmãos? Porque existe o comando e o controle. Uma coisa é você estar no comando, e a outra coisa é você estar no controle. Aqui, nesse momento aqui, sabe o que acontece? Uma coisa que me chama a atenção, o versículo 35 diz assim, e naquele dia, que dia que foi esse? Isso aqui é um contexto, né? E naquele dia, se você for no capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 1, quer ver, diz assim, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se com ele uma grande multidão. Irmãos, então nesse dia, é o dia que Jesus começou a ensinar. Mas ele estava ensinando o quê? O que Jesus ensinou? Até que aconteceu esse episódio da tempestade. Irmãos, ele estava dando estudo a respeito de fé. Ele vai falar de 4 parábolas. Antes de chegar a esse episódio, ele vem falando de 4 parábolas. Uma delas é a parábola que eu vou lembrar aqui, da semente, né? Que ele saiu a plantar a semente, e ela caiu em 4 tipos de terreno. Mas as outras 3 parábolas, ela é justamente sobre fé. E Jesus está lá, né? De repente Jesus entra no barco e pede para passar para o outro lado. Mas sabe o que eu acho interessante? Que ele diz assim, no versículo 35. Naquele dia, foi o dia que ele estava ensinando a respeito sobre fé. Sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Irmãos, Jesus não falou, passem para outra margem. Ele falou, passemos. Sabe o que isso significa? Não importa a tempestade que você vai enfrentar ou que você está enfrentando. Uma coisa é certa, se Jesus falou passemos é porque Ele está junto com você, irmãos. Se Ele falou vamos junto, porque Ele está junto. Não importa o que você vai passar, não importa o que você está passando, Jesus falou passemos para o outro lado. Amém? Aí, Jesus tranquilo, né, tinha dado um estudo, falou a respeito de fé, Jesus foi e dormiu. E o texto fala bem claro, mas dormiu em cima de uma almofada. Olha só que chique, né? Eu estava pesquisando uma vez, o Felipe falou que eu sou conhecedor da palavra, na verdade eu não sei pregar, eu sei dar aula porque eu era professor da escola dominical. Mas eu pesquisei a respeito dessa almofada aqui, e o Chaplin vai dizer que essa almofada no barco era o lugar do comandante. Então olha só, irmãos, Jesus ele estava no lugar do comandante. Ele estava no comando do barco, mas sabe o que ele fez aqui nesse dia? Ele foi dormir, sabe por quê? Ele quis passar o controle para os discípulos. Irmãos, uma coisa é você estar diante do controle de uma situação, e a outra coisa é você estar diante do comando. Nesse momento, os discípulos não tinham nem controle nem comando. E sabe o que eu aprendo aqui com essa passagem, quando Jesus desperta? Ele diz o seguinte, não adianta eu largar o controle na mão de vocês. Não adianta, porque vocês não vão conseguir resolver. Uma coisa vocês têm que entender, irmãos, uma coisa que nós temos que entender nessa noite. O comando e o controle tem que estar na mão de Deus. Quantas vezes nós já falamos assim, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas será que realmente nós estamos deixando Deus no controle? Será que realmente nós estamos permitindo que Deus fique no controle das situações? Então essa é uma das lições que nós aprendemos aqui.
E uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, irmão, ela é cheia de detalhes. É cheia de detalhes. E olha só o que diz o versículo 16. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles o quê? Outros barquinhos. Irmãos, sabe o que eu vejo aqui nessa passagem? Jesus, quando ele abençoou e apaziguou o mar, ele não só apaziguou o mar aonde ele estava, ele apaziguou o mar dos outros barcos que o acompanhavam. Os discípulos tinham uma vantagem, sabe? Porque os discípulos tinham a presença de Jesus lá no barco. E os outros barquinhos que não tinham a presença? Duas lições do que eu quero extrair daqui. Quando Deus te abençoar na tempestade, Ele não vai te abençoar sozinho. Os outros barcos que estiver te acompanhando vai ser abençoado também. Amém? Essa é uma lição que eu quero tirar. Então, olha só que detalhe interessante. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho diante dessa tempestade. E mesmo se tiver alguém que te acompanhe e vê que você está passando por uma tempestade, saiba de uma coisa: você está diante de Deus porque Ele se faz presente no seu barco. Mas essa presença vai expandir as bênçãos para todos os outros. Irmãos, não é interessante e rico de detalhes essa passagem? E dando continuidade aqui, uma coisa que eu vou ver interessante também, que Jesus ele despertou, e ele repreendeu o mar e disse: aquieta-te e cala-te. Sabe qual é o detalhe aqui da segunda episódio lá da tempestade? Que nessa daqui Jesus, ele desperta e ele fala: cala, mar, se aquieta aí, tempestade, fica quieto, vento. Nessa passagem ele fala isso. No segundo, sabe o que acontece? Ele está caminhando pelo mar, está tendo uma tempestade, Pedro pede para ir ao encontro dele, Pedro consegue andar com ele no mar, um pedacinho, né, porque ele acaba afundando, mas a tempestade ela só vai passar quando Jesus entra no barco. Jesus entrou no barco, a tempestade acalma. Lição que eu quero tirar aqui: haverá situações nas nossas vidas que ela só vai passar quando houver uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus proferida para a sua vida. Uma palavra de Deus aonde você tem a fé de acreditar que aquilo pode acontecer. Quantas e quantas palavras o pastor Felipe tem pregado aqui? Se você tomar para si muitas dessas palavras, acreditar, crer, vai acalmar essa tempestade na sua vida. Mas haverá momento, irmãos, haverá momento na sua vida que essa tempestade só vai acalmar quando Jesus se fizer presente, quando Jesus entrar na situação. É o que aconteceu aqui no segundo episódio. Quando Jesus entrou no segundo episódio, o que aconteceu? O mar se acalmou. Aí Jesus desperta, acalma a tempestade e fala para os discípulos. Os discípulos falam: mestre, o senhor não se importa que a gente vai se perecer, que a gente vai morrer aqui? Aí Jesus acalma a tempestade. Aí Jesus vai falar assim para eles: mas vem cá, até quando vocês vão ser tímidos? Até quando? Sabe por quê, irmão? Naquele dia, Jesus estava ensinando o quê? Ele estava ensinando a respeito de fé. Então ele acreditava, ele tinha certeza, no íntimo dele, que os discípulos poderiam usar a fé dele em algum momento. E ali seria o momento de usar a fé. Sabe o que eu aprendo aqui? E que lição que eu tiro daqui? Às vezes a gente fala muito de Deus, ora, jejua, posta frases de efeito na internet, fala que tem fé, mas quando a situação vem, que é para você provar sua fé, cadê a sua fé? Você é tímido. Aonde está a sua fé para você provar? Aonde está a sua fé? Aonde você pode falar: não, Deus está comigo, Ele está comigo nesse lugar, nessa tempestade, eu vou conseguir passar essa tempestade. Irmãos, essa palavra de hoje é para isso. Aonde está a tua fé? Por que você está tão tímido ainda? Por que você não coloca a sua fé em prática? A gente às vezes ouve muito, né? É até bonito falar que o caminhar com Deus na fé é assim: você dá um passo no invisível e Deus vai colocando o piso para você, né? Irmãos, é difícil, não é fácil, mas nós sabemos que se a gente tiver uma palavra e a gente acreditar nesse Deus poderoso, a gente sabe que Ele pode fazer muitas e muitas coisas. Versículo 41 diz assim, ó: e eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Virou até música, né? Cassiane canta, né? Virou até música. Quem é esse? É aí ele canta? Não sei, alguém canta.
Alguém canta essa música? Cadê as irmãs para cantar no grupo das irmãs? Não tem, né? Mas, irmãos, a coisa foi tão grande que os discípulos estavam perguntando um para o outro assim: vem cá, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é ele? Irmãos, os discípulos estavam com Jesus, não sabiam quem era Jesus. Aí sabe o que vai me admirar, dando continuidade aqui no texto, porque eu já parto do capítulo 4 e vou para o capítulo 5, porque Jesus estava numa missão, ele estava indo lá para Gadara, ele ia ter um encontro na Gadara, e quando Jesus chega em Gadara, os discípulos estavam fazendo uma pergunta, eles queriam uma resposta: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Não sabiam, eles queriam uma resposta. Aí ele está indo para Gadara, né? Aí Jesus chega em Gadara, irmãos, ele chega em Gadara, ele é recepcionado com um baita de um café da manhã, né? Foram buscar ele com uma BMW de último ano, um baita de um café da manhã esperando Jesus lá. Foi isso que aconteceu? Não, Jesus chega em Gadara, irmão, já saiu um endemoniado que morava no sepulcro, né? Aí o endemoniado, sabe o que o endemoniado vai fazer? Sabe o que os demônios vai fazer? Vai responder os discípulos. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Que os discípulos não sabiam. Aí o gadareno vai falar assim, ó, versículo 7 do capítulo 5. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, o próprio diabo estava dando a resposta para os discípulos. Os discípulos, momento antes, mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Aí chega em Gadara: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? O próprio diabo estava dando resposta. Irmãos, eu não quero falar, porque eu fui chamado para falar de Jesus. Aliás, me converti para falar de Jesus, porque Ele transformou minha vida e fez muitos milagres na minha vida. Se eu fosse contar aqui, eu acho que, se fosse um momento... um detalhe, Felipe, um detalhe. Eu não tenho tanta experiência para pregar, que a Rosana falou assim para mim, na semana passada: quando é que você vai lá dar saudação na igreja do Felipe? Eu falei: Rosana, não é saudação, ele me chamou para pregar. Você vê como ela sabe, ela me conhece mais do que eu, né? Mas aí, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Irmãos, eu li uma frase essa semana que ela dizia assim: conhecer Bíblia até o diabo conhece, e conhece muito mais que a gente. O problema não é conhecer Bíblia, o problema é colocar ela em prática. O problema é praticar a palavra de Deus. Você pratica a palavra de Deus? Fé. Jesus passou o dia todo falando sobre fé. Na hora que os discípulos precisavam para provar a fé, eles não tiveram. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus tão tremendo que... O Felipe até postou isso hoje, Tito 1,16, né? Muitos conhecem... fala que conhece a Deus, mas as suas obras não condizem com isso. Porque sabe por quê, irmãos? Nós somos igreja. Mas a igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. A igreja não é isso aqui, não. Isso aqui é um espaço. Quando fala culto de celebração, é onde, porque nós somos a igreja, é onde a igreja, nós vamos se reunir. Então, quando nós estamos juntos, muitas coisas acontecem. O Salmo 133 vai falar disso. Que a bênção do Senhor, ela opera na unidade. Isso é igreja. E quando você ora, eu tenho um primo, a Rosana sabe disso, ele está lá no Rio de Janeiro. E ele acha que, não desmerecendo, irmão, é uma bênção, eu já participei de várias vezes, mas ele acha que o poder da oração está no monte. Não, o poder da oração não está no monte. O poder da oração está em Deus. É isso que nós temos que aprender a conhecer, o nosso Deus. O poder da oração não está no monte. O poder da oração não está se eu estou aqui reunido com um monte de gente. Não, o poder da oração está em você, quando você ora ao seu Deus. E o seu Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso, irmãos, para operar. O nosso Deus opera. O nosso Deus, Ele vai contra as coisas. O nosso Deus, Ele diz aqui na palavra que Ele passa conosco na tempestade. Ele está junto conosco. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Conheça o nosso Deus. Vamos conhecer o nosso Deus. Isaías, acho que Isaías fala isso, né? Capítulo 1 de Isaías, ele vai falar assim, que o boi conhece o seu dono.
a sua manjedoura. E Deus falando, né? Mas o meu povo não me conhece. E Osés, irmão, vai falar uma coisa. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem muitos pregadores que tomam essa passagem de falar de conhecimento, que acham que tem que fazer teologia, que acham que tem que estudar Champlin, técnicas de pregação, outros comentaristas, ter vários livros de... Não, irmãos, não é esse conhecimento, não. Esse conhecimento é bom. É muito bom. Mas o conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento de Deus. Saber quem é o nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer. Irmãos, se eu fosse contar tudo que Deus já fez na minha vida, o que o Espírito Santo já fez na minha vida, ia me faltar oportunidade aqui para falar de tantas bênçãos que o Senhor já falou na minha vida. E eu gostaria, irmãos, de deixar essa meditação para vocês. Falei para o Felipe, eu sou um pregador. Se eu sou um pregador breve. Eu não tomo muito tempo não, irmãos. Eu falo aquilo que o texto, porque é um texto simples, né? Mas a próxima vez, como o texto é simples, a próxima vez, se vocês quiserem que eu pregue com mais tempo, venha ler aqui 2ª Crônicas. Tá bom? E, pastor Felipe, eu agradeço a oportunidade. Vamos sim, vamos estar orando então. Irmãos, vamos ficar de pé? Orar a esse Deus que pode todas as coisas e realiza todas as coisas. Um Deus que, quando você pensa que Ele não está presente, ali Ele está. Porque o que mais importa para as nossas vidas, irmãos, era o privilégio que os discípulos tiveram aqui, que é a presença de Deus. Moisés uma vez declarou, Deus estava mandando ele para uma região, ele falou assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Então existem momentos, irmãos, nas nossas vidas, aprenda isso, é só a presença de Deus. Os profetas, quando iam profetizar, ou os profetas, quando eram confrontados, eles diziam assim: o Deus cujo a presença eu estou, porque ele andava na presença desse Deus. Então vamos se importar com essa presença, se importar com aquilo que Deus pode fazer. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar nessa noite, Senhor, pela tua misericórdia e bondade, porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor se faz presente conosco. E assim como Moisés declarou, Senhor, que possamos nós também declarar do fundo do nosso coração. Se for para ir, Senhor, que não seja sem a sua presença, que o Senhor possa estar presente conosco. Porque nós sabemos, Pai, que nessa tempestade da vida que nós estamos passando, ou aquelas que nós iremos passar, Pai, nós sabemos que o Senhor já deu a ordem, passemos, porque nós sabemos que o Senhor vai estar conosco. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor está conosco e se faz presente. E que a sua presença, Pai, nunca falte em nossas vidas. E nunca falte, Senhor, a assistência do Espírito Santo para nos guiar e nos ajudar, Senhor, como já foi dito aqui nessa noite. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.